Opa, economia? E agora? Agora para falar sobre sustentabilidade no meio empresarial. Mais do que seguir uma cartilha e apresentar momentos de lucidez no que diz respeito ao trato com o meio ambiente, hoje é quase que uma obrigação. Quase não, obrigatório mesmo se uma empresa quiser se estabelecer no mercado, é ter noção de meio ambiente. Para falar sobre essa questão toda envolvendo o meio ambiente e o mercado empresarial e tanta coisa importante que acontece nessa área, inclusive uma maneira também de empreendedorismo, a gente vai conversar agora. Eu tenho a honra de fazer um link agora direto para São Paulo, direto para a escola da ESPM, conversar com o professor, mestre em administração, com ênfase em sustentabilidade, professor Marcos Nakagawa. Muito obrigado, viu, professor, pela sua presença aqui com a gente. Muito bom tê-lo pela primeira vez aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado, Fabiano. Parabéns pelo programa. Estamos à disposição aqui para elucidar mais questões aí sobre a sustentabilidade. Muito bacana. O professor, que ao longo desse papo você vai conhecendo um pouco mais, tem um livro vencedor do Prêmio Jabuti de literatura, exatamente pelas questões ambientais. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho para você entender um pouquinho mais com quem que a gente está falando, a representatividade do professor Marcos Nakagawa. Mas para a gente começar, professor, boas práticas ambientais nas empresas se resumem basicamente em quê? Exatamente, Fabiano. Cada dia mais os recursos naturais do planeta estão se exaurindo. A gente já sabe quando vai acabar as questões de água, de energia, e a gente precisa usar cada vez mais o nosso intelecto, a nossa tecnologia, a nossa ciência para minimizar os impactos ambientais, para minimizar os impactos sociais e, com isso, ter um bom relacionamento aí com todo o nosso ecossistema da natureza. Historicamente, as empresas sempre acabavam baseando seus recursos naturais, achando que o planeta era infinito. E desde que a ciência veio e cada vez mais tem mostrado que a gente tem sim um momento em que os recursos naturais estão se exaurindo, realmente é uma preocupação para a gente tentar entender como a gente consegue trazer qualidade de vida, trazer produtos e serviços para esses 7, 8, 10 bilhões de pessoas que teremos logo à frente, mantendo essa estrutura ambiental que a gente tem hoje. Hoje a gente tem cerca de 1/3 do planeta que já foi retirado os seus recursos naturais e não está dando tempo dele se regenerar. É como se fosse aquela casquinha, né? Que você vai tirando e a casquinha vai nascendo, você tira a casquinha de novo e aí não dá tempo do planeta se regenerar. Agora, o curioso, né, professor, é que a gente já trouxe até aqui no programa mudanças no que diz respeito a produtos que os países vão se organizando, né? Por exemplo, você pega hoje nos Emirados Árabes, Dubai, um grande exemplo de que já tem ali um cronômetro de que o petróleo vai até determinado ponto e eles já começam a trabalhar a agricultura, já começam a trabalhar o turismo. A gente tem bens naturais tão importantes no nosso país que isso, de certa forma, talvez, como eu disse no início, né, não é nem uma questão de se diferenciar mais, é uma questão de sobrevivência, dar uma atenção para a questão do meio ambiente, né? Exatamente, Fabiano. A gente já tem algumas leis na Europa, né, falando que vão acabar os carros a combustão, né, baseados em combustíveis fósseis. Estamos falando de petróleo, gasolina, diesel, e que cada vez mais existe um investimento aí em carros, por exemplo, automóveis que são elétricos, que são à base de eletricidade e que esse mercado cada vez aumenta mais, né? Então,
realmente, se você olhar como perenidade, sustentabilidade, continuidade das empresas, elas com certeza vão ter que se preparar para ter menos recursos ambientais do que elas estavam acostumadas. Por exemplo, a questão de água, né, que tem aí trazido tantos problemas no mundo por falta de água. A gente vê aí grandes empresas de bebidas, de refrigerantes, de bebidas alcoólicas, enfim, começando a procurar formas de fazer água positiva, né? Ou seja, a cada litro que eles produzem de um refrigerante, de uma bebida alcoólica, eles tentam garantir que a natureza reproduza esse litro de água, repõe esse litro de água na própria natureza para que ele possa ser cíclico. E quem sabe, a cada 1 litro que ele coloque no mercado, possa ter 5, 10 litros que ele recupere de uma forma, cuidando dos rios, das nascentes, fazendo toda a gestão correta da água dentro da própria empresa. Enfim, existe muito esse processo aí para começar a se pensar em gestão positiva dos recursos naturais. E, professor, como mestre em administração, com essa ênfase toda, né, pela sustentabilidade, palestrando aí por todo o Brasil, chegando com a mensagem do meio ambiente, se a gente olha, volta aí um pouquinho, 10, 15 anos na administração, imagino que os seus alunos que hoje fazem administração, seus alunos da área de administração, quando você está ministrando para esse curso, eles hoje têm uma gama de conhecimento no que diz respeito ao meio ambiente muito maior do que outrora, né? Antigamente a gente via até a questão do meio ambiente, o engenheiro, ele ia pensar uma obra, ele via muito mais o meio ambiente como um entrave, não vou dizer nem inimigo, mas um entrave, olha, eu tenho que me adequar. Mas hoje a gente tem isso muito claro na formação. Passa por isso, a gente passar a ter uma educação, se a gente não consegue ainda ter no ensino básico, que seja pelo menos no ensino técnico, no ensino universitário? Fabiano, esse é o grande vetor de mudança que a gente está falando, né? A gente fala que essas novas gerações estão vindo com esse chip ligado às questões ambientais, ligado às questões sociais e cada vez mais cuidando para que dentro dos processos administrativos, nas empresas, nas organizações, se tenha um cuidado com as questões ambientais. Eu gosto de falar muito, tenho falado muito, que a gestão administrativa das empresas, desde que ela começou lá atrás, né, da Revolução Industrial, no Taylor, no Fayol, e toda essa teoria da administração histórica que existe, a complexidade da administração tem aumentado, né? Então era muito tranquilo antes, você fazia a sua gestão de fazer seu produto, seu serviço e vendia. Né? Depois você teve que começar a cuidar dos funcionários, depois você teve que começar a ter um bom relacionamento com os acionistas, e depois você teve que cuidar do consumidor, né? E agora a complexidade ampliou, e você tem que cuidar também das questões ligadas aos seus fornecedores, também aos seus distribuidores, sua logística, pensar também no relacionamento com o meio ambiente, como você estava falando, né, de cuidar e não olhar como um entrave, como uma coisa que para a economia ou para a empresa, mas como ela pode ajudar ou como você pode minimizar o impacto, como você pode compensar e, quem sabe, regenerar esse processo dentro da natureza. E também as questões sociais, né, ligadas à comunidade, à educação, ao investimento social privado, para poder desenvolver mais pessoas, desenvolver funcionários, futuros consumidores, e aí fechar todo esse ciclo, que é o grau de complexidade que aumentou com certeza na gestão administrativa dessas pequenas, médias e grandes empresas. E quanto à questão da sustentabilidade é algo tão importante para o país, para o planeta, como você disse, a gente já consumiu 1/3 do planeta, né? Então não cabe mais a gente consumir mais, a gente vai ter que preservar.
Mas quando a gente consegue pensar a sustentabilidade como negócio, é algo super interessante. E são detalhes, né, professor? É, quando eu consigo, né, observar isso no dia a dia, é muito legal. Por exemplo, hoje eu vejo que muitas empresas de lava-jato que fazem ali a aspiração da sujeira, fazem a limpeza ali do veículo, têm utilizado muito menos água. Os próprios equipamentos têm sido utilizados de maneira mais eficaz. Claro que vai ter muita gente, vai ter gente que vai estar ouvindo isso aqui e falar, Fabiano, mas eu lavei meu carro, o cara jogou muita água fora. Mas já tem uma consciência melhor. Aí, de repente, você já consegue hoje empresas que fazem a lavagem do seu carro sem utilizar água. Ou seja, melhor ainda do que utilizar menos. Ou seja, a sustentabilidade, estou pegando um exemplo bem pequenininho aqui, sei que você pode ampliar isso mais, mas ela pode ser um negócio, né? Perfeito, Fabiana. Cada dia mais as empresas estão indo atrás de fornecedores no B2B, né, de empresa para empresa, estão buscando empresas que são mais sustentáveis. Se você pega essas multinacionais, né, que tem esses vários e vários indicadores, metas ligadas às questões de meio ambiente, ligadas às questões sociais, ligadas às questões de sustentabilidade, você vai ver efetivamente que essas empresas buscam fornecedores que tenham também cuidado na sua cadeia, né? Então, estamos falando do fornecedor de uma grande empresa, o fornecedor do fornecedor de uma grande empresa, e aí toda essa cadeia de valor que precisa ter essas questões ambientais e sociais muito bem cuidadas. E aí sim estamos falando na questão de resíduos, do lixo, a questão de cuidado com a energia, da água, a questão de um sistema de gestão ambiental muito bem desenvolvido, a questão de ISO 14000 e assim por diante. E o público final, né, Fabiano, que são exatamente esses consumidores que cada vez mais querem produtos mais sustentáveis. Tem uma pesquisa bem interessante da McKinsey de 2020 que mostra que 85% dos brasileiros dizem que se sentem melhor ao comprar produtos sustentáveis. E mais do que isso, no mundo do cancelamento, né, 84% dos consumidores da geração Z, a gente estava falando da questão geracional, né, pararam de comprar produtos de empresas envolvidas em escândalos polêmicos, como você estava falando, né? Então, realmente, ou você vai escolher uma empresa que é mais sustentável, ou você vai cancelar e parar de comprar de empresas que não são tão sustentáveis assim. E aí a gente efetivamente está falando de consumo, de produto, de empresas mais sustentáveis que vão ser o diferencial no mercado. Muito bem, professor. A gente vai para um breve intervalo. A gente rapidamente volta aqui no canal Viver Brasil com nossa economia aí agora. E rapidinho, porque a gente vai falar mais sobre as empresas e o meio ambiente. Mas como colocar o meio ambiente no dia a dia mesmo de uma empresa? Seja para ter uma consciência ambiental mais aflorada, seja para se transformar mesmo em um negócio. A gente continua discutindo isso, só que depois do intervalo.